Seja para uma lua de mel ou uma viagem em família, milhões de pessoas embarcam em navios de cruzeiro de luxo todos os anos para se divertirem. Mas, tragicamente, nem todos retornam para casa. Na verdade, há uma crescente preocupação com a segurança a bordo dos navios de cruzeiro, pois muitas pessoas desaparecem dos navios. No episódio de hoje de Detetive Caso Frio, vamos analisar apenas 2 casos de pessoas que desapareceram enquanto estavam a bordo de um navio de cruzeiro. Jorge Smith IV. Nascido em 3 de outubro de 1978, George Alan Smith IV tinha 26 anos quando desapareceu em um navio de cruzeiro no verão de 2005 durante sua lua de mel. Em 25 de junho de 2005, George casou-se com Jennifer Hagel, de 25 anos, em um casamento à beira de um penhasco em Newport, Rhode Island, que sua irmã Bree descreveu como uma cerimônia de conto de fadas. George estava prestes a tomar conta do negócio de bebidas do pai ao retornar aos Estados Unidos. Sua nova esposa, Jennifer, havia recentemente concluído um mestrado em educação na Universidade Roger Williams, em Rhode Island, e iria começar um novo trabalho ensinando crianças do 3º ano após o verão. 4 dias depois, em 29 de junho, o casal embarcou no navio de cruzeiro Royal Caribbean, o MS Brilho dos Mares, pronto para sua lua de mel de 2 semanas que os levaria ao redor dos países do Mediterrâneo, incluindo Itália, Grécia e Turquia. O casal embarcou de Barcelona, na Espanha. Vários dias após o início do cruzeiro, o casal fez novos amigos, a maioria dos quais eram outros casais, mas um indivíduo em particular era um jovem de 20 anos chamado Josué Askin, que estava fazendo a viagem com sua família. Josh conheceu Jennifer e George enquanto o grupo visitava Florença, na Itália. Na noite de 5 de julho, no entanto, as coisas no navio de cruzeiro tomaram um rumo. As câmeras registraram Jennifer e George adentrando o cassino do 3º andar à meia-noite. Antes disso, o casal passou o dia na Grécia e jantou junto, brindando ao seu futuro juntos. As imagens de câmera de segurança de George são as últimas dele. Enquanto estava no cassino, George bebeu absinto que supostamente havia sido contrabandeado para bordo, pois não estava disponível no navio, com Josué Askin e 3 jovens homens russo-americanos que ele também havia conhecido, chamados Gregory George, Gregório Rosenberg, Rusty Kaufman e Zacarias Rosenberg. Enquanto isso, Jennifer supostamente se aproximava de um tripulante. O casal flertava de um lado para o outro, o que irritou George, e ele e sua esposa entraram em uma discussão que resultou em Jennifer chutando seu novo marido na virilha antes de sair tempestivamente. Isso foi supostamente por volta das 2h30 da manhã. Josh disse que os homens festejaram até tarde, e quando foram retornar às cabines, perceberam a necessidade de partir. Mas, é claro, eles não fizeram. Acompanharam George, que mal conseguia andar até o quarto dele. No entanto, George percebeu que sua esposa não estava lá. Então todos foram procurar Jennifer juntos. Sem localizá-la, o grupo levou George de volta ao quarto novamente. De acordo com a história de Josh, ele foi usar o banheiro, e quando voltou, os outros homens haviam tirado os sapatos de George e o colocado na cama logo após as 4 da manhã. A partir daqui, os 4 homens afirmaram que ficaram um pouco mais no quarto. Depois voltaram para a própria cabine, onde pediram uma grande quantidade de comida. Tanta comida que tiraram fotos dela e deles mesmos com as refeições. No entanto, de acordo com um vice-xerife da polícia da Califórnia chamado Cletus Hyman, que estava hospedado ao lado de George, isso não era verdade. Ele ligou para reclamar sobre o nível de ruído no quarto de George e afirmou que essa não era a primeira vez que ele fazia isso. Hyman observou pelo olho mágico e viu 3 homens saírem. George caminhou pelo corredor do seu quarto. Ele ouviu George levando as pessoas para fora do quarto antes. É desconhecido quem exatamente Hyman viu saindo do quarto. Pouco depois disso, ele ouviu um som horrível e pesado. Parecia que alguém tinha caído na varanda e que o som tinha causado vibrações em seu quarto. Isso foi por volta das 4h30. Por volta dessa hora, Jennifer foi encontrada desmaiada no corredor do navio por alguns dos tripulantes,
e tem pouca memória do que aconteceu depois de deixar o cassino. Às 7h30 da manhã seguinte, os passageiros do cruzeiro notaram uma enorme mancha de sangue em uma das toldas do navio e alertaram os membros da tripulação. Jennifer presumiu que seu marido estava dormindo em outro lugar e saiu para um compromisso que ela havia marcado para os dois no spa a bordo. Ela foi alertada mais tarde pela tripulação do navio e percebeu-se que George deve ter caído ao mar em algum lugar entre a Grécia e a Turquia. Hyman soube no início da investigação do desaparecimento da tripulação de George que ele foi hospitalizado. George Smith IV precisava ir ao hospital. O capitão considerou o incidente um acidente, mas muitos detetives online e a família de George têm dúvidas. Pequenos vestígios de sangue foram encontrados na cabine de George, e os investigadores que trabalhavam no caso trataram isso como um homicídio. Em 29 de julho, o FBI anunciou seu envolvimento com o caso. A bizarra história recebeu muita cobertura da mídia de nomes como Geraldo Rivera 48 Horas e Linha Direta NBC, que sugeriram que foi um roubo que deu errado. O caso até inspirou seu próprio filme feito para a TV chamado Lua de Mel Mortal. Em 2012, o New York Post relatou que o caso havia sido entregue à divisão da máfia do FBI. É desconhecido o porquê. Em 2012, Mike Jones, o advogado da família Smith, acumulou documentos da empresa da tripulação que levantaram dúvidas sobre os relatos dados pelos 4 homens que foram pegos no incidente. O FBI informou que George recebeu o caso na noite do seu desaparecimento. Segundo eles, pediram uma quantidade massiva de comida, mas a cabine não tem registro deste suposto pedido de serviço de quarto. Josué Askin, o californiano de 20 anos que se tornou amigo de George no cruzeiro, falhou no teste de polígrafo do FBI, e enquanto era interrogado pelo advogado da família Smith, ele invocou seu direito da quinta emenda. Um dos testes de polígrafo dos primos Rosenberg com o FBI retornou como inconclusivo. Desconhecem-se os resultados dos outros 2 homens. No entanto, o advogado de Josh, Keith Greer, mantém que seu cliente estava com os outros homens na cabine do outro lado do navio quando George desapareceu, e que Josh havia passado em um polígrafo que foi administrado no início da investigação. Também devemos lembrar que os testes de polígrafo são notoriamente pouco confiáveis. Ele também afirma que o FBI está de posse das fotos que mostravam os homens com sua comida nas primeiras horas do dia 5 de julho e que os 2 homens estavam na cabine quando George desapareceu. 7 anos após o incidente, Mike Jones, o advogado da família Smith, soube de uma fita de vídeo feita por alguns dos homens apenas horas após o desaparecimento. Os 3 homens russo-americanos são vistos e ouvidos fazendo piadas insensíveis sobre a morte de George, afirmando, citação, "Nós demos a esse cara uma aula de parapente sem paraquedas." Com Gregório Rosenberg adicionando no final, "Eu te disse que eu era gangster." A família soube da fita em 2012, mas o FBI já a conhecia desde 2005. Adicionando mais lenha à fogueira, os 3 homens russo-americanos e suas famílias foram supostamente expulsos do cruzeiro apenas 3 dias após o desaparecimento, quando uma mulher de 20 anos veio a público e afirmou que havia sido estuprada por Kaufman e os primos Rosenberg. Supostamente, Josué Askin estava presente durante isso, e o assalto foi filmado na câmera de Rusty Kaufman. Jennifer, após ser interrogada pelas autoridades turcas, escolheu não permanecer no cruzeiro e preferiu voltar para a casa de avião. Ela foi fortemente criticada pela família Smith por seu comportamento após o desaparecimento de George, inclusive quando aceitou $1 milhão de indenização da linha de cruzeiro e declarou publicamente que acreditava que George morreu em um acidente resultante de seu nível. Em 2009, ela se casou novamente e tem 2 filhos. No entanto, um artigo do Daily Mail de 2015 nota que ela desde então mudou sua crença e agora acredita que George foi assassinado. Apesar de todas as atividades suspeitas, o FBI encerrou sua investigação criminal sobre o caso em 2015. O corpo de George nunca foi recuperado e nenhuma acusação foi feita em seu caso. Em fevereiro de 2017, Lee Hingley, de 36 anos, que frequentemente era chamada de Angela, embarcou no MSC Cruises, MSC Magnífica, para um cruzeiro de 10 dias pelo Mediterrâneo com seu marido,
Daniel Belling e seus 2 filhos de 4 e 6 anos, a família partiu no dia 9 de fevereiro, mas quando o navio retornou à Itália no dia 19 de fevereiro, apenas 3 dos 4 membros da família deixaram o MSC Magnífica. Daniel e seus 2 filhos estavam quase embarcando para Dublin, Irlanda, quando as autoridades italianas detiveram o homem de 46 anos, consultor de TI. As crianças foram recolhidas pelos avós paternos, que moravam na Alemanha. A tripulação do navio notou o desaparecimento de alguém devido às medidas de segurança. Foi detectado que uma pessoa a menos passou pela catraca do navio ao sair, e a tripulação conseguiu reduzir isso à família de Daniel e Angela, antes de alertar as autoridades. Daniel foi imediatamente tratado como suspeito número 1. Ele não disse a ninguém sobre o desaparecimento de sua esposa. Ele não deu alarme nem parecia preocupado com o desaparecimento dela do navio. Ele também deu informações conflitantes. Daniel disse às autoridades que viu Angela pela última vez, depois que o navio parou no porto grego. Parece que ela ficou a bordo enquanto ele passeava com as crianças. Ao retornarem, ela havia sumido. Ele explicou que sua esposa estava muito infeliz e pronta para deixar o cruzeiro, e que ela frequentemente desaparecia das férias em família. Presumiu que ela estaria escondida na Itália, ou talvez tivesse ido permanentemente para Dublin. Quando ela não apareceu, ele disse: na Itália ele adivinhou que Angela havia escapado do casamento deles e voltado para a China natal dela, alegando que ela havia ameaçado fazer isso várias vezes antes. Angela foi vista pela última vez pelos membros da tripulação no segundo dia do cruzeiro, 10 de fevereiro, onde uma interação estranha do casal foi vista pelos funcionários da loja de presentes. Relatadamente, Daniel entrou na loja furioso, tirando um par de tênis de sua mochila e dizendo à sua esposa, cito, "Coloque esses no lugar dos suas sandálias e cale a boca." Testemunhas afirmaram que Angela parecia abalada após a interação, e nenhum dos funcionários a viu novamente. Ela estava ausente nas refeições. As crianças e Daniel comiam sozinhos, e Daniel teria dito à empregada que não precisavam arrumar a cama dobrável, pois agora só havia 3 pessoas dormindo no quarto, e eles dividiriam a cama principal. Há relatos contraditórios sobre os pertences de Angela, no entanto. Vários artigos disseram que seu telefone, passaporte e mala sumiram, a maioria alegando que Angela os deixou para trás. Parece que Daniel empacotou os pertences dela para levá-los de volta a Dublin. É desconhecido como ou por que Angela teria saído sem seus pertences, particularmente seu telefone e passaporte, já que ela estava em um país estrangeiro. Contradizendo sua declaração anterior, Daniel em um momento afirmou que Angela havia desembarcado do navio na Grécia afinal, para se encontrar para negócios com a comunidade chinesa que residia lá. Angela, organizadora de casamentos, iniciou seu negócio próprio, Casamento da Cinderela, em 2015. O negócio era voltado para noivas e noivos asiáticos, e oferecia aluguel de vestidos e design de álbuns de fotos de casamento, entre muitas outras coisas. Outra declaração contraditória foi oferecida pelas crianças, que disseram que seu pai pediu para ficarem na cabana uma noite, enquanto Daniel e Angela saíam, mas sua mãe nunca retornou. A mãe de Angela não foi alertada sobre sua filha desaparecida por Daniel ou pelos investigadores. Ela descobriu através de um amigo, que sabia ler e falar inglês, e que encontrou e traduziu o artigo para ela. Ao ouvir que Angela estava desaparecida, sua mãe confirmou que ela não havia retornado para a China. Ela também disse em uma declaração juramentada que sua filha e o marido dela brigavam frequentemente e tinham um casamento tumultuado. Após uma discussão particularmente ruim, provocada por Daniel levar as crianças para a Alemanha por 10 dias, sem dizer nada, Angela supostamente acabou com hematomas nos pulsos. Consequentemente, ela expulsou o marido da residência comum, permitindo-lhe voltar no dia seguinte apenas para café da manhã, levar os filhos à escola e trabalhar. Apesar disso, a mãe de Angela nega pensar que Daniel esteja envolvido no desaparecimento de sua filha, alegando que tinha um bom relacionamento com seu genro e que ele é uma citação, uma pessoa muito boa. Ela também foi visitá-lo na prisão na Itália. Ela, no entanto, acrescentou que não acredita que sua filha deixaria seus filhos para trás ou cometeria suicídio. A mãe de Angela teve notícias dela pela última vez em 7 de fevereiro de 2017 antes do cruzeiro. Os trabalhadores do navio de cruzeiro também notaram que um dos filhos dos Bellings foi encontrado vagando sozinho pelo navio e chorando na noite de 15 de fevereiro. É desconhecido se isso tem algo a ver com o caso ou por que isso aconteceu.
Certos artigos questionam como a família, alegadamente em dificuldades financeiras, conseguiu pagar um cruzeiro. Então, em 8 de abril de 2017, os investigadores pensaram que finalmente haviam resolvido o caso, quando 2 homens trabalhando em seu barco na cidade de Rimini, na costa do Adriático, encontraram uma mala azul escura flutuando na água. Ela colidiu com o barco deles. Então, eles a puxaram da água e notaram seu peso considerável. Quando eles abriram, encontraram o corpo de uma mulher asiática enrolada em sacos de lixo pretos. As autoridades suspeitaram de imediato que o corpo encontrado era de Lee Ingley, 36 anos, desaparecida. No entanto, havia algumas coisas que não pareciam se encaixar. Primeiramente, se a mala tivesse sido jogada ao mar, ela deveria ter viajado 750 milhas mar adentro e simplesmente não apresentava esse tipo de desgaste. Em segundo lugar, testemunhas notaram que a família Belling carregava malas multicoloridas combinando. Eles não possuíam uma mala azul escuro. Um dia depois, as autoridades começaram a ter realmente dúvidas quando perceberam que a mulher na mala tinha cabelos mais longos, era muito mais magra e até um pouco mais alta do que Angela. A autópsia confirmou através de testes de DNA que o corpo não era de Lee Ingley, mas de uma mulher não identificada que morreu de inanição. O corpo da mulher não apresentava sinais de violência, e a polícia acreditava que ela entrou na mala e nos sacos de lixo ainda viva. Estima-se que o caso esteve na água por cerca de 1 ano. Por cerca de 10 dias. 1 ano depois, em abril de 2018, Daniel Belling foi libertado da prisão italiana onde esteve por 1 ano. Na audiência, seu advogado disse ao tribunal que em 2013, Angela havia dito a um oficial de Tulsa, a Agência de Crianças e Famílias da Irlanda, que estava cansada da vida em Dublin e queria voltar para a China. A série Crime Call da Irlanda fez um episódio sobre o caso em março de 2017, onde discutiram a ideia de que o corpo de Angela foi descartado em sua própria mala. Se o caso foi jogado ao mar, é provável que tenha aparecido no Egito ou na Líbia. Em 2019, foi relatado que Daniel Belling estava enfrentando 7 acusações sob a lei de roubo e fraude em relação à fraude hipotecária, entre outras coisas. A partir do verão de 2020, Daniel agora enfrenta acusações de matar sua esposa e destruir seu corpo. O caso ainda está em andamento. E aí você tem os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda tem fome de conteúdo sobre crimes reais, pode conferir o podcast Detetive de Casos Não Resolvidos, seguindo o link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez. Obrigado por assistir.